mas eu creio que o Senhor vai nos renovar. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem aprender de Deus? Levanta suas mãos, movimenta, fala: Senhor, fala que teu servo ouve. Aleluia. Agora eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça, pode ser? Eu acho que você viu o tema da mensagem. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre essa mentalidade, sobre os nossos pensamentos. Você já falou assim: cara, eu queria ser um mosquitinho para saber o que você está pensando agora, mas Deus sabe que os nossos pensamentos. Nós servimos a um Deus onisciente. Então coloca a mão sobre a tua cabeça. Espírito Santo, neste momento eu quero ministrar sobre a mente, sobre o coração, sobre a mente dos teus filhos. Pai, que a nossa mente esteja totalmente concentrada na tua palavra e na voz do Senhor. Lança fora nessa hora toda preocupação, toda inquietação, qualquer empecilho para que se ouça a tua voz, para que se entenda a sua palavra, para que discirna a tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, repreende. Deus, derrama agora, Deus, uma unção nova, uma unção de sabedoria, de conhecimento, de revelação e de verdade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua luz ilumine as nossas mentes, que toda a treva seja dissipada nesta hora, no poder do nome de Jesus. Nós colocamos a nossa mente totalmente cativa ao poder do Espírito Santo e à ministração da tua palavra. Fazemos isso no nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Em seguida, queridos, abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E o tema desta mensagem, Arthurito, é: penso, logo existo. Você pode repetir isso comigo? Mas também existe uma outra máxima: existo como penso. Você pode repetir isso comigo? Então assim diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz, repita isso comigo, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Glórias a Deus pela leitura da sua palavra. Vocês podem se assentar, por favor. O tema dessa mensagem, a primeira frase, é uma frase muito conhecida do pai da filosofia, o francês René Descartes. Ele disse: penso, logo existo, e até hoje, quase 5 séculos depois, nós ainda repetimos isso. O Descartes, René Descartes, ele foi um filósofo que nasceu na era do renascentismo. O renascentismo foi uma época em que foi a percussão de todo o movimento humanista, iluminista, todo esse processo antropocêntrico que trouxe o homem à sua realidade, ao centro do universo, ao conhecimento. Esse é o processo do renascentismo. Antes, do século XV e XVI, os historiadores chamam a Idade Média da Idade das Trevas. É aquela fase em que a igreja se uniu ao Estado e eles tinham assim todo o domínio do intelecto, das artes, da ciência, do conhecimento. Para ter uma ideia, nós não podíamos nem ter a Bíblia. A Bíblia era algo irrestrito aos padres, era restrito, aliás, somente ao clérigo. Os homens não tinham acesso à ciência, tinham que obedecer à igreja, ao Estado e ao governo. Quando entra os anos de 1500 e pouquinho, o século XVI, vem esse período da Renascença. Por que eles chamam da Renascença? Porque o homem agora renasce das trevas, ele começa a se libertar das tradições do jugo da igreja, do jugo do governo, do Estado em si, e o homem passa a pensar sozinho, não mais dominado por um pensamento católico romano, não mais determinado pelo teocentrismo que o rei governava. Agora o homem ele é livre para pintar, ele é livre para escrever, ele é livre para fazer as suas artes, ele é livre para as suas escolhas.
e ele é livre também para pensar. E René Descartes, ele foi o pai dessa filosofia moderna. Eu penso, logo existo, né? E ele traz todo um método de racionalismo. Ele é o pai do racionalismo, né? A gente tem que ser um ser lógico, nós temos que pensar. E ele começa a colocar em dúvida tudo que existe. Ele acha que o verdadeiro conhecimento advém da nossa prática de questionamento. Ele vai começar a quebrar aquilo que é absoluto. Se hoje nós vivemos a sociedade do relativismo, tudo é relativo, sim ou não? O grande começo foi aqui, na era da Renascença. Não existe mais verdade absoluta. Tudo é relativo. Então eu começo a perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que dormir cedo? Porque tudo é relativo. E hoje a gente tem outras máximas. Por exemplo, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Alguém falou ou não? O que é isso? É uma frase relativista. Alguém vai dar uma ideia, aí você fala, não, esse é o seu ponto de vista. Agora eu tenho o meu, e você tem o seu, e você tem o seu, e você tem o seu. E sabe, não existe um ponto de vista correto, porque todo mundo tem a sua verdade. E nessa geração relativista, às vezes fico me perguntando, imagine se Jesus, em vez de nascer há 2.000 anos atrás, ele estivesse nascendo agora, e ele estivesse passando por nós, e ele falasse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa geração de hoje ia se levantar e falar, está por fora, isso é relativo, você é uma verdade, você é um caminho, você é um tipo de vida. Não existe mais absolutos, não existe mais concretude. E tudo isso o René Descartes trouxe para a filosofia humana e tem os seus desdobramentos até hoje no mundo e, infelizmente, na igreja. Mas, avançando aos séculos, nós entramos na ciência, na psicologia moderna, principalmente a psicologia cognitiva, e ela vai afirmar que não apenas nós pensamos, logo existimos. Nós existimos da forma como pensamos. Não apenas penso, logo existo, mas eu existo como penso. O que a psicologia cognitiva moderna ela vai nos ensinar? Que o nosso comportamento está diretamente associado ao nosso pensamento. Você pode repetir isso comigo? O meu comportamento está associado diretamente ao meu pensamento. O que essa psicologia ela vai nos ensinar aqui? O pensamento gera sentimentos. Os sentimentos são a base das nossas atitudes, que dão uma forma ao nosso comportamento, que desenvolve hábitos e que forja a nossa personalidade. Então, veja que o nascedouro da nossa personalidade, por que não dizer do nosso caráter, veja que a origem do nosso comportamento, por que eu ajo assim? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que meu comportamento é assim? Porque eu estou sentindo dessa maneira. E por que eu estou sentindo dessa maneira? Porque eu estou pensando dessa maneira. Tudo começa aonde, queridos? Na mente, tudo começa no pensamento. Daí a preocupação do Evangelho. O Evangelho se preocupa não em primeiro lugar com o nosso comportamento, se preocupa antes de tudo com a transformação da natureza humana. Posso ouvir um amém? O Evangelho de Jesus Cristo, ele está preocupado em primeiro lugar com a sua natureza, porque qualquer mudança de comportamento apenas, qualquer mudança externa, ela não se permanece, ela não se sustenta, se ela não for baseada numa mudança interna. É uma transformação de dentro para fora. Isso é o Evangelho. Por isso que Jesus ele quer vir e regenerar o nosso interior, transformar a nossa mente e o nosso coração. E isso se dá com o Evangelho. Posso ouvir um amém? Por exemplo, quantos aqui já começaram uma dieta?
Vou mudar o meu comportamento, o meu hábito alimentar. Quantos já começaram a dieta, assim como eu? E quantos terminaram assim rapidinho, em poucos dias? Por quê? Você tenta mudar um comportamento. Eu vou parar de comer doce, eu vou parar de comer doce, não é assim? Vou parar de comer doce. Aí você para de comer doce. Mas a tua mente está com: gente, eu amo doce. Gente, eu amo chocolate. Gente, o pudim é irresistível. Olha a tua mente, olha o teu pensamento. Então, você quer mudar primeiro o comportamento externo, mas a tua mente continua pensando da mesma maneira, o teu coração continua sentindo da mesma maneira. Quantas vezes você vai falar assim: eu vou ser uma pessoa mais calma? Hã? E aí você, vou abstrair, não estou nem ouvindo, não quero saber. Daqui a pouco você já está uma pilha, você já está estourado. Por quê? Porque você tenta começar a mudar seu comportamento pelas circunstâncias externas. Mas a transformação que Jesus nos dá é uma transformação interna. Quando o nosso interior é transformado, tudo ao nosso redor muda. Tudo muda quando você muda. Eu não preciso de condições favoráveis, eu preciso de uma transformação interior verdadeira. Uma universidade canadense, ela pesquisou e ela mediu, ela contou quantos pensamentos um homem tem por dia. Você acredita nisso, irmão? Quantos pensamentos você acha que você tem por dia? Hã? Quem aqui é pensador, assim, uma pessoa que pensa muito e fica... Hã? Na média, irmãos, essa faculdade, esses pesquisadores, esses cientistas... Tá bom, Gabriel, você pensa muito mesmo, estou vendo, está com a mão levantada até agora, obrigado. Já entendi que você não é o Gabriel pensador, mas pensa muito. Essa faculdade disse que nós temos cerca de 6.200 pensamentos por dia. Antes, em 2014, uma universidade californiana já tinha dito que a gente pensava cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Mas agora, com essa nova técnica, algo mais científico de fato, com aparelhos, nós pensamos cerca de 6.000, na média, 6.200 pensamentos por dia. Admitindo aqui que você dorme pelo menos 6 horas por dia, tá bom? Tá bom ou não tá bom? 6 horas por dia? Uns dormem menos, outros dormem mais. Vamos colocar aqui na média 6 horas por dia. Então, 6.200 dividido por 18, 344. Você acreditou que eu fiz essa conta de cabeça? Está anotado aqui, eu fiz a conta em casa, na calculadora. Vocês já estavam assim: caramba, pastor Guilherme, inteligentíssimo, cara. Pô, meu pastor te falar, muito inteligente. Não, eu fiz a conta na calculadora 2 vezes, para ver se não digitei errado, e botei aqui no esboço. 344 pensamentos por hora. O que dá, dividido por 60, quase 6 pensamentos por minuto. Você está pensando agora. Espero que pensando na pregação da palavra. Mas a nossa mente, ela não fica parada. Engraçado que a religiosidade oriental, ela vai tentar nos ensinar assim: você precisa esvaziar a mente. Sim ou não? Não pense em nada. Aí a gente dobra, né? A gente não, vocês, porque eu sou crente. Dobra a perninha, faz assim, esvazia sua mente. Não tem como, irmãos, não tem como. A nossa mente sempre será ocupada por pensamentos. Mas hoje eu não quero aqui enfatizar o quanto nós pensamos, mas como nós pensamos. Eu não quero impressionar vocês com a quantidade dos nossos pensamentos, mas sim com a qualidade dos nossos pensamentos, porque é a qualidade dos nossos pensamentos que nos determinam. Você pode repetir isso comigo? A qualidade do meu pensamento me determina. Glórias a Deus.
E dado que a gente pensa 6.200 pensamentos por dia, como que você acha que a Bíblia classifica esse nosso pensamento? Está lá em Salmos 94, versículo 11. Se prepara para ler a Bíblia, porque não vai ser uma palestra, né? É uma pregação da palavra, baseado na palavra. Mas eu acredito piamente que se nós ouvirmos essa pregação, Mônica, prestarmos atenção nela, pensarmos nela e deixarmos ser convencidos por ela, ela vai nos transformar e ela vai mudar radicalmente a nossa vida. Quantos querem mudança na sua forma de pensar, sentir e agir? Eu sei que você entrou aqui com um anseio de mudança de comportamento, de personalidade. Fala, meu temperamento, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso. A gente precisa mudar aqui. E a gente muda aqui através do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Então, o salmista diz: o Senhor conhece os pensamentos do ser humano. E sabe o que, igreja? Lê para mim. Que são pensamentos vãos. Meu Deus. Só ver isso me estremece. Saber que eu tenho 6.200 pensamentos. E o pensamento carnal, o pensamento do homem, é um pensamento vão. Daí que vem a nulidade do homem, a futilidade do homem. Por que que o homem é tão vazio? Por que que o homem é tão triste? Por que que o homem é tão fútil? Por que o homem é tão vaidoso? Por que o homem é tão mau? Por que o homem é tão sem governo? Porque o pensamento do homem é um pensamento vão. Nós, por nós mesmos, não sabemos pensar como convém. Dada a depravação humana decorrente da queda do jardim do Éden, por conta da natureza pecaminosa que há do homem, o que chamamos da herança adâmica, nós naturalmente, carnalmente, nós pensamos pensamentos vãos. O Senhor conhece os pensamentos do ser humano. E aí o Senhor faz um diagnóstico. Quantos creem que Deus é verdadeiro? Deus mente? Deus é o médico dos médicos. Ele tem o diagnóstico certo. Ele não se engana. E quando Ele analisa os nossos pensamentos, Ele fala assim: eu conheço os seus pensamentos. E são pensamentos vãos. Então, queridos, o Senhor nos convida nesta noite a mudar a nossa mente. Eu falei o quê? Para ver se vocês estavam pensando na palavra, ligados na palavra. Nessa manhã, em Romanos 12, versículo 2, o Senhor nos convida desta maneira: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela... Leia para mim. Mais forte, vamos lá? Pela o quê? Transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desejo do Senhor é dele reinar na nossa mente. Esse é o convite de Deus. Dado que os homens têm pensamentos vãos, o Senhor quer transformar você. Você não está satisfeito com a sua vida. Você talvez esteja aqui, não está satisfeito com o seu comportamento, com a sua personalidade. Por que eu sempre ajo assim? Por que eu sempre me estouro? Por que quando tem essas situações eu sempre escorrego? Eu não ajo da maneira correta, eu não tomo as decisões corretas. Por quê? Porque os nossos pensamentos são pensamentos errados. E nos leva a agir de uma maneira errada. Nos leva a sentir de uma maneira errada. Então qual é o convite de Deus nessa manhã? Renove a sua mente. Através de quem? De Deus. Os grandes especialistas em batalha espiritual, quantos creem que existe agora no reino espiritual uma grande batalha espiritual? Os grandes especialistas em batalha espiritual vão dizer que esta guerra espiritual é pelo controle da sua mente. Eles vão escrever isso aqui, ó. Aqui é o terreno da batalha espiritual. A batalha espiritual não está acontecendo no céu. A
apenas. Não está acontecendo no vale de Megido. A grande batalha espiritual acontece na sua mente, porque ele sabe, quem dominar os seus pensamentos domina você por completo. Quem domina os teus pensamentos, domina os teus sentimentos, domina o teu comportamento, domina o teu caráter. Glórias a Deus. Então Deus nos convida a uma transformação da mente, mas não pode ser uma transformação debaixo de um conceito de uma filosofia oriental. Não pode ser uma transformação de mindset por conta de um grande coach que tem milhões e milhões de seguidores, porque são pensamentos vãos. Deus nos convida a não nos conformar com os padrões do mundo, mas transformar em Deus pela renovação da nossa mente. Transformação da nossa mente. É isso que Jesus está preocupado. Por isso que lá em Mateus 15 Jesus disse, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem da onde? Do coração. E é do coração que procede os maus desígnios, adultérios, homicídios, a inveja, a calúnia. Toda a maldade vem do coração. Mas se está no coração, é porque antes foi arquitetada onde? No pensamento. Você pensa, dá origem, é o embrião, desce para o coração, é como se fosse o útero, depois vem para os membros, dá luz ao pecado. Você pensa, você sente, você faz. Você pensa, você sente, você faz. Você pensa, você alimenta, você desenvolve, você faz. Então Jesus está falando assim, me deixa transformar a sua mente. Me deixa transformar a sua natureza. Me deixa transformar o seu interior. A religião está só preocupada com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Jesus está preocupado com aquilo que você é. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11... esse texto tão conhecido, o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando me tornei homem, o que eu fiz? Desisti das coisas próprias de menino. Igreja, está na hora da gente deixar de ser menino. Esse é o propósito desse sermão que está sendo pregado aqui nesta manhã. A gente amadurecer. E para a gente amadurecer, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Porque se nós mudarmos a nossa forma de pensar, repito, a gente vai mudar a nossa forma de sentir. Se a gente mudar a nossa forma de sentir, a gente vai mudar a nossa forma de agir. E aí todo o nosso comportamento vai refletir a glória de Cristo no mundo. Os pensamentos nos governam, Fábio. Todo momento nós estamos pensando. E eu gostaria de perguntar, o que você pensa a respeito de si mesmo? Quando você se olha, Amanda, o que você pensa? Quando você está se olhando no espelho, Simone, qual é o pensamento que vem à sua mente? Existem pessoas que têm um pensamento muito aquém da realidade de Deus, sim ou não? Sim ou não? Para essas pessoas, Deus fala assim em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz quem? O Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Talvez esteja falando para pessoas aqui que não enxergam potencial mais em si mesmos. Que quando se olha, são pessoas aqui que são águias, podem voar alto, mas quando se olham no espelho se veem como uma galinha, um pintinho, ciscando no chão, voando baixo. Não acreditam mais em si mesmas, não acreditam mais naquilo que Deus lhe deu. Era assim que aquele povo estava na Babilônia.
Mas Deus estava dizendo para aquele povo: ei, 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 eu é que sei que tem pensamentos a vosso respeito, nada acabou, nada está findado, são pensamentos de paz, eu vou dar para vocês um futuro, eu tenho uma esperança viva para vocês. Então, se você entrou aqui desacreditado com os seus pensamentos a respeito de si, a respeito da sua família, do seu ministério, da sua carreira, da sua vida como um todo, corpo, alma e espírito, eu quero te dizer, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pensamentos de paz, pensamentos de futuro, pensamentos de esperança. Não tenha um pensamento aquém, nós precisamos pensar na medida de Deus. Mas também existe outro lado, né? Toda moeda tem dois lados, certo, Arthur? O cara joga mais ou menos e acha que é um craque. Você conhece gente assim? Não, ele é um craque, ele joga bem. Posso empresariá-lo, não tem problema não. Assim como existem pessoas que pensam a quem, e Deus está falando: levanta, eu sou contigo, você é escolhido, você é ungido, você é meu filho, eu tenho uma aliança contigo. Existem pessoas que pensam além sobre si mesmo. Para esses, a Bíblia também tem uma resposta. Está lá em Romanos, também capítulo 12, versículo 3. E diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se você pensa quem, sinta Deus te levantando. Mas se você entrou aqui achando que é a última bolacha do pacote, sandalinha da humildade para você. Aliás, essa é a grande origem do egoísmo humano, né? Um filósofo cristão, C.S. Lewis, ele disse que para você deixar de ser egoísta, não é deixar de pensar, é pensar menos sobre si, mas é pensar menos em si mesmo e pensar mais sobre Deus, sobre a sua palavra. Então, vamos tentar nos alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Quantos querem saber como que é o pensamento de Deus? Levanta a mão. Quantos querem ter os pensamentos de Deus na sua mente nessa hora? Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos falar sobre como que é o pensamento de Deus. Romanos 11, versículo 33, a partir do versículo 33, diz assim, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu, leia para mim, igreja, pois quem conheceu, leia, a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi conselheiro? Então, a primeira característica que a gente vê aqui no pensamento de Deus, o pensamento de Deus é sublime, é incomparável, ele é magnífico, ele é a fonte de toda a sabedoria, de toda a verdade, de toda a suficiência, de toda a ciência, de toda a excelência. O pensamento de Deus é sublime. Existe uma outra característica do pensamento de Deus, está em Isaías 55,
5, versículo 8 e 9. Porque o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, porque os nossos pensamentos são pensamentos vãos. Salmo 94, 11. Então ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, primeiro, o pensamento de Deus é sublime, Mônica, e o pensamento de Deus é mais alto. O pensamento de Deus é mais elevado. O pensamento de Deus, ele é superior. Então ele nos convida nessa hora a gente desistir dos nossos pensamentos. Desistir de pensar da maneira como nós pensamos hoje, para que a gente possa alcançar a sublimidade. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses. Tudo aquilo que eu considerava como lucro, eu agora considero como que lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e ser achado nele. O apóstolo Paulo entendia o que era abrir mão da sua forma de pensar, da sua forma de sentir, da sua forma de agir, porque ele encontrou um tesouro maior. O pensamento de Deus é sublime, é mais alto, é mais superior. Por isso ele pôde dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu estou aqui, andando para frente, prosseguindo para o alvo. Sabe por que muitos não encontram o alvo? Porque não mudam a sua maneira de pensar, ficam presos ao lixo dos seus pensamentos. Uma outra característica do pensamento de Deus está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Quantos estão entendendo essa palavra, digo amém. Que é assim, esse texto lindo e maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O pensamento de Deus, ele é poderoso, Paola, e ele é gracioso. Nossos pensamentos são pensamentos pequenos. Nossos pensamentos são pensamentos limitados, mas o pensamento de Deus é poderoso e gracioso. Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Então o que ele está nos convidando? Tira esse nosso pensamento pequeno, fraco, limitado. Pensamento do homem comum, do homem mundano é: eu queria ter na vida simplesmente um quintal de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, com quintal e uma janela para ver o sol nascer. Deus fala: eu tenho o melhor para você. Eu tenho caminhos maiores para você. Eu tenho plenitude para você. Eu tenho vida abundante para você. Não limite o meu poder e a minha graça sobre a sua vida. Pensar com os pensamentos de Deus. Então, qual é a expectativa de Deus sobre nós, sobre os nossos pensamentos? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o que, igreja? Loucura! Porque eu estou cheio de pensamento vão, e Deus está cheio de pensamento superior. Eu não consigo entender, porque meus pensamentos são carnais e humanos. São pensamentos espirituais. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual... Quantas pessoas espirituais eu tenho aqui nessa manhã? Levanta suas mãos. Nem que seja pela fé. Porém, a pessoa espiritual
julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Aí, ele vai responder a pergunta que ele fez lá em Romanos, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Que maravilha! É possível, pastor, eu alcançar os pensamentos de Deus? Claro que é. É só deixar de ser um crente carnal e passar a ser um crente espiritual, cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio de Jesus. Ele passa a pensar como Jesus, ele passa a sentir como Jesus, ele passa a andar como Jesus, ele passa a viver como Jesus. Ele começa a ser inundado do fruto do Espírito, do amor, da alegria, da paz, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Ter a mente de Cristo. Nós não vamos conseguir alcançar essa perspectiva se nós não tivermos a mente de Cristo. Deixar de ser nós mesmos e passar a ter a natureza de Deus impressa em nós. Por isso que lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tratando desse tema da mente de Cristo, a Bíblia nos ensina assim: tenham entre vocês, leiam para mim, o mesmo modo de pensar de Cristo. Tenha em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Eu falei sobre esse texto na aula lá do curso de obreiros, eu queria compartilhar com a igreja rapidamente. Por exemplo, nós estamos lendo aqui todos os textos na Nova Almeida atualizada. Coloca para mim esse mesmo versículo, Juliana, na ARA, na Revista Almeida Atualizada, por favor. Vai estar assim: tem entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Coloca para mim na NVI, por favor. Na NVI vai estar assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Volta para a Nova Almeida Atualizada. Na Nova Almeida vai estar dizendo assim: tenham em vocês o mesmo modo de pensar. Agora eu quero parar aqui. Na ARA tem o mesmo sentimento. Na NVI, Nova Versão Internacional, tem a mesma atitude. Eu quero perguntar para a igreja: sentimento e atitude são a mesma coisa? Fala a verdade para mim. Quantas vezes você já sentiu, sei lá, compaixão por alguém na rua, mas você não deu esmola? Quantas vezes? Eu várias, sim ou não? Ainda fala assim: não tenho hoje, irmão. Vamos pedir perdão pelos pecados aqui agora. Você sente, mas não faz, porque sentimento e atitude não são a mesma coisa. Muitos têm boas intenções, mas já como dizia minha avó, de boa intenção, o inferno está cheio. Sentimento e atitude não é a mesma coisa. Aí vem a Nova Almeida Atualizada e fala: tem o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque a palavra grega traduzida aqui é frônesis. E frônesis, o significado no dicionário grego da palavra frônesis, ela engloba tudo isso que nós estamos falando aqui. Primeiro você pensa, depois você sente, depois você age. Quando o tradutor na área estava falando assim, ele leu lá frônesis, ele falou assim: frônesis, qual o melhor sentido dessa palavra? Tem o mesmo sentimento, porque Deus amou o mundo, Deus é manso e humilde, Deus tinha um sentimento elevado, superior. Quando o cara da NVI, o irmão da NVI, perdão, traduziu lá, ele falou assim: não, sentimento só não, porque Deus não era essa pessoa só romântica, não. Ele deu a sua vida em favor da humanidade, ele foi na cruz do Calvário, ele se doou, ele teve uma atitude positiva, ele se entregou. Não, tem a mesma atitude. Aí a Nova Almeida ficou olhando assim: e agora, o que eu faço? Coloco o sentimento, coloco a atitude, já sei. Porque toda atitude, todo sentimento tem um nascedouro. E frônesis significa também isso. Tem o mesmo, então, modo de pensar.
Porque se você tiver o mesmo modo de pensar de Jesus, você vai sentir como Jesus. E você vai fazer como Jesus. Isso nos remete, então, a uma outra pergunta. Talvez você olhe para mim e fale assim: mas como então eu consigo obter essa elevação espiritual? Eu deixar de ter uma mente carnal e passar a ter uma mente de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, talvez seja o versículo mais usado pelo nosso amado diácono Wellington. Ele diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus para fazer o que, igreja? Destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora leia comigo forte. Levamos todo pensamento à obediência de Cristo. Então a primeira disposição que você tem que ter para ter a mente de Cristo é pegar os seus pensamentos e aprisioná-los à obediência de Cristo. Tudo que você pensar, você tem que submeter ao Senhor. O Senhor pensaria assim, o Senhor agiria assim, a perspectiva de Jesus seria assim. Pega todo o teu pensamento, porque como é fácil a gente pensar bobeira, é ou não é, irmão? Só eu? Vou ficar de joelho aqui, vocês me estendem a mão aqui. Agora eu vejo todo mundo concordando. Como é fácil a gente ter um pensamento bobo, de bobeira, ruim, mau. Os pensamentos do homem são pensamentos vãos. Como que a gente obtém esse processo de ter a mente de Cristo? Torna todo o pensamento a obediência de Cristo. Agora, você só vai conhecer a referência de Cristo por isso, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar e propósitos do coração. Então, é pela palavra. Isso que eu estou pensando está de acordo com os princípios da palavra. Então você tem que conhecer a palavra. Você tem que comer a palavra. Como que eu conheço Jesus? Conhecendo a palavra. Como que eu me torno crente espiritual com um pensamento elevado? Devorando a palavra de Deus. Para saber se aquilo que eu estou pensando, sentindo e agindo está no padrão da palavra. A palavra é uma espada, irmão. E o inimigo está vindo atirando flechas sobre a sua mente. Como que eu não deixo esses pensamentos entrarem? Desembainha a tua espada e se prepare para lutar. Você corta. Ele vai lançando e você corta. Corta. Corta! Um ou outro às vezes passa, não é, irmão Renato? Aí não tem problema não. Você pega a espada e faz igual aqueles gladiadores romanos. Enfia a faca lá, a espada, ainda faz assim, ó. E arranca. A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Aqui comigo, aqui comigo. Palavra de Deus. Ela é a espada para aniquilar todo o mal, todo pensamento que não vem de Deus e que nos leva para longe de Deus. Por isso, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai nos ensinar assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas da onde, igreja? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não as que são da onde? Daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória.
Se nós morremos com Cristo, quantos morreram com Cristo? Cristo morreu pelos nossos pecados, pela nossa natureza pecaminosa. Mas essa é apenas a metade da verdade do Evangelho. A outra metade é que Jesus ressuscitou. Oh, aleluia! E Ele nos ressuscitou, e porque Ele vive, nós viveremos também. Ele ressuscitou para uma nova vida, Ele ressurgiu para uma nova vida de glória. E isso representa a vida do crente. O crente morre para o mundo, mas ele ressurge para Deus. Ele morre para o pecado, ele renasce para a vida santa e plena em Deus. Então o que nós temos que fazer? Pensar menos das coisas daqui da terra. Porque nós vamos receber um novo corpo, nós vamos morar numa cidade celestial. Por que nós sofremos tanto? Por que nós nos angustiamos tanto? Porque nós temos tanta ansiedade, tanta preocupação, tanto medo, tanta aflição na nossa alma? Porque os nossos pensamentos, em suma, na sua grande maioria, são pensamentos terrenos, são pensamentos carnais. Mas Deus nos chama nesta manhã: ei, pensa nas coisas lá do alto. Pensa na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Proclama a palavra. Porque Jesus, Ele fez isso. Tudo que Ele falava assim: eu não estou falando de mim mesmo. Tudo que eu falo para vocês eu ouvi do meu Pai. As obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo. Todas elas quem me ensinou foi o meu Pai. Essa é a vida do crente. O crente não vive por si, não sente por si, não pensa por si. Tudo aquilo que ele reflete vem do Pai. Levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo, submetendo ao poder da palavra, um pensamento elevado, pensamento nas coisas eternas. Então, irmãos, a gente chega a esse texto inicial que nós lemos. Coisa linda, passeio lindo que nós fizemos, vocês repararam ou não? Começamos a ler Filipenses 4:8 e fomos. E agora chegamos para terminar no texto que nós iniciamos. E aí eu peço que vocês abram novamente Filipenses capítulo 4, versículo 8, que vai dizer que agora aqui a gente tem conselhos práticos do nosso dia a dia. Por exemplo, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é, leia para mim, verdadeiro, seja isso que ocupe. Deixa a Bíblia aberta aí, tá? Então, primeiro que ele vai falar: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que ele está falando aqui? Rejeita tudo aquilo que é ilusório, tudo que é um sofisma, tudo que é um cisma. Já reparou como que a gente é cismado, irmão? O Beth está rindo. A gente é cismado. Recusa tudo aquilo que é um achismo. A gente acha um monte de coisa, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é enganoso. A irmã Maria Luísa, na quarta-feira, ela falou que ela atende os seus pacientes assim: mas por que você está pensando isso? Aí, mas aconteceu isso? Isso é um fato? Aí a pessoa fala assim: não, isso não aconteceu, é um fato, é que eu estou pensando assim. Então não é verdade. Não é um fato, não é uma verdade. Tira isso da tua cabeça. Porque nós, irmãos, somos assim. A gente tem, os pensamentos do homem são pensamentos vãos. Ah, ele não falou comigo. Por que ele não falou comigo? Está chateado comigo. Chateado. Está chateado comigo, ele não falou. Passou na rua, poxa, eu ainda estendi a mão, ele não me viu, não me respondeu. Está chateado. Sabia. Mas, gente, que injustiça. Que injustiça. Como que eu ajudei essa pessoa? Ó, você pensou um achismo, e aí, ó, você agora está começando o quê? Sentir. Ah, sabe de uma coisa? Não quero saber dele também, não. Não quero saber. Também quando passar por mim, falar a paz do Senhor. Que paz? 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 Alegria, amor? Aqui na igreja você quer falar?
A gente é assim, irmãos, cheio de cismas, cheio de pensamentos vãos. A gente não conjectura outras coisas, sempre o pior. Porque muitas vezes nossa mente é carnal. Quando eu faço a escala, então, do louvor, tem uns que falam assim, tipo Kiko, eu assisti muito Chaves aqui, você não vai com a minha cara? Você não vai com a minha cara? Só me colocou uma vez, só me colocou 2 vezes. Estou animado? Você está me disciplinando? Eu falei, não, mas se estivesse disciplinando, você não estava na escala. Ela não é. A gente pensa um monte de coisa. E a Bíblia nos chama, olha, abra mão da ilusão. Abra mão do sofisma. Aquele versículo que a gente leu lá de 2 Coríntios, raciocínios falaciosos. A versão original é destruindo nós, anulando nós sofismas. Sabe o que são sofismas? São verdades são mentiras vestidas de verdade. A pessoa prega aquela mentira tanto que parece que é verdade. Eu me lembro quando estava numa reunião lá no banco, por exemplo, de gestores, estava vindo gestores de todo o Brasil. E aí lá a pessoa quis criar uma dinâmica de grupo para as pessoas se conhecerem, e você tinha que falar sobre você, se apresentar, e no meio dessa apresentação você tinha que falar uma mentira, e as pessoas tinham que descobrir qual era essa mentira. Então eu comecei meu nome é Guilherme de Oliveira Dallier, tenho devia ter uns 32 anos, tal, sou gerente geral do lugar tal, moro em São Gonçalo. Não, moro em São Gonçalo, não falei não, que eu tinha vergonha. Tá rindo? Sou casado com uma linda mulher, tenho 2 filhos maravilhosos. Eu fui falando. E aí, no final, eu contei assim, sou flamenguista doente e tal, desde pequeno, gosto muito do Flamengo, meu time do coração. E em termos de hobby, o que eu mais gosto de fazer, eu não tenho muita paciência para futebol, vôlei, basquete, essas coisas não. Eu gosto de esporte radical. Então, assim, eu vou de paraquedas, sabe, asa delta, parapente, meu negócio é motocross, o que eu gosto é disso. Aí, no final, ele falou assim, qual foi a mentira que ele falou? Aí a pessoa assim, todo mundo queria flamenguista. Irmão, me senti ofendido. Falei, muda meu time, muda meu nome, mas não muda meu time. Que negócio é esse? Que loucura! Mas eles acreditaram que eu era um cara radical. Não aguento nem ir numa montanha-russa, irmão. Roda gigante, já fico suando frio. Mas por quê? Por quê? Porque eu contei com firmeza, com convicção. Então aquela mentira ficou com uma cara de verdade. O Senhor fala que somente uma mente de Cristo, elevada, ela é capaz, com a espada da palavra, de cortar aquilo que é falso, de cortar aquilo que é um sofisma, aquilo que é enganoso, aquilo que é mentiroso. Então, irmãos, para de ficar fazendo um monte de conjectura. A gente é mania de... Não sei se você já viu aqueles filmes de FBI, aquele cara tem um quadro assim, fazendo várias conexões dos crimes, já viram assim? Nossa mente é igualzinha. A gente fica fazendo um monte de considerações, às vezes que não tem nada a ver, e às vezes o principal suspeito nem é aquele cara que está com a foto enorme assim na parede, é o parceiro dele. Porque a gente se apega ao que é falso, ao que é mentiroso. Irmãos, tudo que é verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se conheceres a verdade vos libertará. Tem gente que é preso ao medo, à angústia, à ansiedade. Por quê? Porque pensa naquilo que é falso, mentiroso, enganoso. Traz o que é verdadeiro. Estou pregando para mim também. E para todos. Glórias a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro e também tudo que é respeitável, irmãos. Se tem uma coisa que afeta também os nossos pensamentos, é o meio que a gente vive. Nós somos rodeados de fatos, de circunstâncias. Nós vivemos no mundo que a Bíblia já chama, o mundo jaz no maligno.
O mundo é mau, o mundo é corrupto. Então ele fala que tudo que é respeitável, contra tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é indigno, tudo aquilo que é suspeito, tudo aquilo que é indecente, tudo aquilo que é indecoroso, tudo aquilo que é vergonhoso, tira isso e só pense o que for respeitável. Já parou numa situação, assim, numa conversa, e você ri do nada? Alguém fala assim: está pensando o quê, menino? Aí você fica com vergonha de falar o que você estava pensando. Porque se você falar do que você riu, se você falar do que você estava pensando, eles vão falar assim: poxa, isso não é respeitável. Já aconteceu com você, né? Com todo mundo, irmão. Já aconteceu com você, pastor Hélio? Uma vez, né? Uma vez só. O Senhor já te perdoou. Está liberado para tomar Santa Ceia domingo que vem. Porque a gente às vezes tem vergonha dos nossos próprios pensamentos. Irmão, se todo mundo para entrar na igreja tivesse uma sonda, tivesse, sei lá, um monitor e fosse colocar aqui os pensamentos, ninguém ia vir mais para a igreja. Porque o que a gente pensa de bobeira, de coisas que não são respeitáveis. Mas a Bíblia, ela nos ensina o bom senso moral, o bom senso ético. Por isso que a gente tem que ter a palavra impregnada na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, seja isso que ocupe o seu pensamento. Amém ou amém? Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável e tudo que for justo. Diga justo para mim. Justo. Em contrapartida a tudo aquilo que é incorreto, corruptível, doloso, desonesto, parcial. Seja isso que ocupe o seu pensamento, irmão. Nós vivemos num mundo totalmente corrompido, sim ou não? Totalmente desonesto, totalmente parcial. As pessoas fazem de tudo para levar o quê? Vantagem, sim ou não? Todo mundo é cheio de migué. Todo mundo tem um migué. Mas nós fomos chamados para viver a justiça de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então os nossos pensamentos, você tem que pensar: isso é correto, o que eu estou pensando? Isso é honesto? É por isso que às vezes a nossa alma está embaraçada de emoções. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são justos, são pensamentos dolosos, são pensamentos desonestos. E tudo aquilo que a gente pensa, a gente age. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, diga puro, em contrapartida a tudo aquilo que é sujo, manchado, maldoso, maligno. Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Quem há de subir ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Aleluias! Quantos querem permanecer na presença de Deus? Então temos que ter pensamentos puros. Vivemos num mundo tão indecoroso, tão manchado, mas o Senhor vai vir buscar uma igreja gloriosa, vestidos de branco, lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Temos que ter uma mente purificada. Nós vivemos no meio promíscuo, no meio imoral, no meio indecente, no meio pecaminoso. Essas coisas nos contaminam. E pureza trata disso, irmãos. Pureza trata de algo que não se contaminou, ou que, uma vez contaminado, se purificou. E a igreja, ela tem essa obrigação de se purificar para encontrar-se com o noivo. Lembra que eu falei que Jesus, lá em Mateus 15, tinha falado isso? Da onde que procedem os homicídios, adultérios, corrupções, invejas, tudo. Do coração, da mente. Por quê? Porque entraram no pensamento. Então Jesus fala para nós purificarmos a nossa mente,
lavarmos através da palavra, porque Jesus assim orou por nós: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E vocês estão sendo santificados e purificados nessa manhã por meio da pregação da palavra e o mover genuíno do Espírito Santo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Irmãos, estamos rodeados de uma geração odiosa, rancorosa, vingativa, violenta e amarga. Essa é a filosofia deste mundo. As conversinhas moles das pessoas giram em torno de inveja, de amargura, de rancor, de vingança. O Senhor está nos levando a um novo patamar. Cristianismo é uma coisa muito mais evoluída, irmãos. C.S. Lewis diz assim: eu creio no cristianismo como eu creio no sol, não porque eu vejo o sol, mas porque através do sol eu vejo tudo ao meu redor. O crente é assim, ele não consegue mais enxergar nada se não for pela lente da palavra de Deus. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ele dissipa as trevas. O cristianismo nos ilumina. A gente não consegue mais se conformar com este mundo, com essa geração. A gente não consegue mais compactuar com os valores, porque nossas virtudes são outras, é tudo que é amável. O amor para essa geração é poesia, para o cristianismo é prática, é estilo de vida. Deus é amor. Tudo que é amável. Então a gente tem que lançar, se vem o teu pensamento, um pensamento de mágoa, de raiz de amargura, tira isso, isso vai contaminar você. Isso vai contaminar o teu meio. Tem pessoas que só sabem fofocar, só sabem lançar intriga. Por quê? Porque os seus pensamentos não são pensamentos amáveis. Posso ouvir um amém? Jesus, ele quer transformar o nosso interior. Que a nossa oração nessa manhã seja por um batismo de amor, de pureza, de justiça, de verdade. Se você parar a pensar menos em vingança, você se tornará uma pessoa não vingativa. Porque às vezes é assim, né, irmãos? Nós temos um ego tão inflamado. Alguém te dá um fora, em algum lugar você já quer rebater. Se você não rebate, aquilo que fica te remoendo, aí você fala: mas calma aí quando eu encontrar com o Jobel de novo. Aí você pensa em um monte de argumento. Pensamento entrou, o sentimento ficou, aí você fica todo embaraçado, irmãos. A Bíblia fala: pega a palavra e corta, e pensa só no que é amável. Eu vou perdoar, eu vou ter uma natureza igual a de Cristo, eu serei manso e humilde de coração, e aí eu vou achar descanso para minha alma. Aquele que não tem pensamento de Cristo, ele não tem descanso, ele está o tempo inteiro inquieto, o tempo inteiro insatisfeito. Mas aquele que sossega nos braços do Pai, se aquieta ouvindo a palavra, começa a se transformar na natureza de Cristo, seus pensamentos começam a ser purificados, respeitáveis, verdadeiros, justos e amáveis. Eu posso ouvir um amém? Então ele diz: tudo que for de boa fama, de virtude e louvor, leia para mim, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, tudo que for proveitoso, tudo que trazer edificação, tudo que trouxer a promoção do bem, seja isso que ocupe o seu pensamento. Rechaça a violência, o rancor, a mágoa, a malícia, a lascívia, a inveja, a mentira. O esperto, né? O mundo é dos espertos, mas o céu é dos remidos. Glórias a Deus. Jesus vai além, irmãos.
No Sermão do Monte, aquela coisa linda, Jesus falou, ó, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás, não foi? Aí todo mundo disse, isso aí, amém, glória a Deus, aleluia. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção impura no seu coração, tiver pensamentos maliciosos, você já adulterou. Todo mundo gostava de pegar pedra e matar adúltero. A partir de agora não pode mais. Porque não é apenas o que eu faço. Eu já preguei uma mensagem aqui sentado nos bancos dos réus. Alguém lembra? Não, né? Vou pregar de novo. Não lembra nem o que preguei mês passado? Né? Quem dirá 2 anos atrás. Eu disse, nós seremos julgados por aquilo que fazemos, por aquilo que deixamos de fazer. Tive fome e não me deste de comer. Sim ou não? Seremos julgados pelas nossas omissões. Seremos julgados pelas nossas palavras. Pelas suas palavras serás justificado. Também por elas serás condenado. E também seremos julgados pelos nossos pensamentos. Porque você serve a um Deus onipotente, onipresente, mas também onisciente. Jesus não julga apenas a aparência. Jesus se importa, antes de tudo, com a essência. Então, por isso que ele disse, visto que foi dito aos antigos, não matarás. Todo mundo disse, amém, é isso. Ele fala, eu, porém, vos digo, se você tiver ira contra o seu irmão, você é réu também. E como que a gente fica com raiva um do outro, sim ou não? Como que é o trânsito, Fabão, quando a gente recebe uma fechada? Quando alguém pula à nossa frente na fila? É ira, é indignação. A gente está cheio de revolta, cheio de violência. A gente não bate em ninguém, não briga, não atira em ninguém. Mas a violência está lá. Então Deus fala, ei, eu quero tratar a sua natureza. Eu quero purificar o seu ser, o seu interior. Eu quero uma mudança de comportamento precedida por uma mudança de natureza, de uma transformação interior profunda e verdadeira. Qual é o resultado, queridos, dessa grande transformação de mentalidade? Está no versículo 9. E aí eu peço para que vocês fiquem de pé, só para vocês acharem que está acabando. A minha ideia, o meu propósito, no Espírito Santo, é que vocês peguem a mente de vocês, peguem essa pregação, façam um duelo e que vocês sejam nocauteados por ela. E fiquem totalmente rendidos à vontade de Deus, à presença de Deus, ao poder de Deus, à verdade de Deus. Porque olha o resultado, irmãos, versículo 9. Quando a gente pensa em tudo isso, ele vai fechar todo esse raciocínio dizendo: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Quem vai estar com vocês? O Deus da paz. Ora, se o Deus da paz vai estar conosco, automaticamente o que vai estar conosco? A paz de Deus. Quantos querem paz para a sua vida? Uma paz plena, uma paz abundante. Vamos mudar a nossa mentalidade. Que maravilha saber que o Deus da paz estará conosco. Ficamos livres do medo. Quem quer ficar livre do medo? Da dúvida, da culpa, da angústia, da ansiedade, da confusão, da inquietação, da tristeza, da depressão, da mentira. Começamos a partir de agora, igreja, a desfrutar a plena paz. Você começa a desfrutar a paz com Deus, você começa a desfrutar a paz com o próximo, e você começa a desfrutar a paz consigo mesmo. Você existe porque pensa, mas você existe também como pensa.